Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão Gildemárcio e resolvi gravar esse vídeo aqui, para compartilhar aqui um momento de reflexão da palavra de Deus com os irmãos, e as irmãs, Estava aqui meditando no livro de Daniel, onde conta a história, de 3 jovens. Sadraque, Mesaque e Abidnego. 3 jovens servos do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, que não se prostravam diante de outros deuses, que não adoravam outros deuses. E ali naquela época, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez um decreto, Ele havia levantado uma estátua ali de ouro, e ele fez um decreto, que todos se prostrassem diante daquela estátua e adorassem. Assim que tocasse qualquer tipo de instrumento musical, ali aquele povo tinha que se prostrar e adorar aquela imagem, E ele fez esse decreto, reuniu todo o povo ali e anunciou aquele decreto. E mandou que tocasse os instrumentos para que todos adorassem aquela estátua de ouro. E naquele momento os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, se negaram a adorar aquela imagem. Eles não se prostraram diante daquela imagem de ouro ali, a qual o rei havia erguido, e fez aquele decreto para que todos adorassem aquela imagem. E ali alguns homens que estavam ali, viram que Sadraque, Mesaque e Abidnego não prostraram-se diante daquela imagem, foram lá avisar o rei Nabucodonosor, que Sadraque, Mesaque e Abidnego não haviam se prostrado diante da imagem de escultura dele lá, de ouro, E o rei mandou que chamasse Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aí o rei falou com eles 3 ali, porque eles não haviam se prostrado diante da imagem de ouro que ele havia levantado, diante daquele decreto. E Sadraque, Mesaque e Abidnego falaram que eles só adoram o Deus verdadeiro, nosso Deus Criador, Criador dos céus e da terra, Criador da nossa vida, que eles não se prostrariam diante de imagem de escultura de ninguém. Amém? E ali o rei mandou que os homens mais fortes do exército pegassem eles, amarrassem com fita e jogassem ele no fogo, com roupa e tudo, com chapéu, tudo, e lançou os 3 naquela fornalha. Quando os homens estavam chegando perto ali, os homens que estavam levando Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram mortos pelo calor do fogo. O rei Nabucodonosor pediu até que mandasse aumentar o fogo, o calor do fogo 7 vezes mais, porque ele ficou muito irado quando Sadraque, Mesaque e Abidnego se negou a prostrar diante da imagem dele. E aí ele ficou muito irado e falou: aumenta mais 7 vezes o calor desse fogo aí. Eu quero ver quem vai livrar eles deste fogo, desta fornalha de fogo ardente, E ali quando os homens foram levar ele até lá, os homens morreram com aquele calor do fogo, e Sadraque e Mesaque caíram ali dentro daquela fornalha de fogo, E o rei, ele se assustou. Ele olhou para a fornalha de fogo e se assustou. Vejam aqui, eu vou ler aqui a parte onde que diz, Aqui em Daniel 3, no capítulo 24, no versículo 24, Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E aqui no 25 diz assim: respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam com as
passeando dentro do fogo. E nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Viu que interessante, meus irmãos? O rei ali, ele observou ali a fornalha de fogo ardente e ele viu que lá dentro havia 4 homens. Né? Ele havia lançado 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e ele observou que havia 4 homens e andavam no meio do fogo e não acontecia nada com eles. Né? E ali o rei Nabucodonosor, ele se espantou com aquilo. Ele falou, meu Deus, que Deus é esse, né? Que faz uma coisa dessa. E aqui ele diz assim, ó, no 27, né? Aqui no 26 ele chama, né? Aqui, ó. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saia e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Aqui no 27 diz assim, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Meu Deus, coisa linda, né? Esse Deus é maravilhoso. E aqui no 27 diz assim, falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus, né? O Deus verdadeiro, nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus. Amém, meus irmãos? Esse Deus é maravilhoso, né? Ali diante daquele decreto, Sadraque e Mesaque não se prostraram, não se curvaram diante do decreto do rei Nabucodonosor, né? Não negaram ao seu Deus, né? E eu vejo, analisando, né, os dias de hoje, tem muita gente aí querendo parar os crentes na terra, né? Querendo lançar leis, querendo proibir os crentes de pregar o evangelho nas ruas, né? Querendo proibir os evangélicos de pregar o evangelho nas praças públicas, né? Querendo até mesmo, eu vi um caso aí de um homem que postou um vídeo dizendo que os servos de Deus não podem mais expulsar demônios. Ah, meu Deus do céu. A gente não vai se prostrar diante dessas leis. Eu, como servo do Senhor, não posso me negar, né, em nome de Jesus, expulsar um demônio. O demônio ali, ele se aposta do corpo de um homem, e o homem é criação de Deus. E o demônio já está invadindo algo que não é dele. Então ele vai ter que sair, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós não podemos nos prostrar diante dessas leis, nós não podemos nos prostrar diante da palavra do homem. Devemos continuar firmes, ser fortes e corajosos, igual Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nós somos os profetas deste século. Nós somos os servos de Deus destes séculos e devemos mostrar
a diferença no meio desse povo, no meio desses governadores. Amém, meus irmãos? Não vamos baixar a cabeça. Continuaremos firmes, fortes, na presença de Deus, nos revestindo do poder de Deus e pregando o Evangelho aos 4 cantos do mundo. Amém? E tenha confiança de que Deus está conosco e Ele nos livrará de toda e qualquer armadilha do inimigo, de todo e qualquer decreto do rei, de toda e qualquer fornalha de fogo ardente. Deus está conosco. Confiaremos em Deus e venceremos com Ele. Amém, meus irmãos? Fiquem com esta palavra. Que Deus abençoe a cada um de nós e a paz esteja com todos. Amém? Fiquem com Deus.